Fumar não causa câncer, a Terra é plana e estacionária, o mundo foi criado há menos de 10 mil anos, e se as mudanças climáticas estão acontecendo, não tem nenhuma relação com a atividade humana. O negacionismo é uma estratégia retórica que tenta pegar conhecimentos científicos e dar um ar de debate em locais onde na verdade não existe. O objetivo final do negacionismo é rejeitar alguma afirmação que já tem algum consenso e um conhecimento científico bem estabelecido e sólido naquela área. Eu vou mostrar para vocês as 5 características que nós temos no negacionismo, então fique aí nesse vídeo. Deixe o seu curtir, não esquece de inscrever-se e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Vamos lá conhecer as 5 características. A primeira característica do negacionismo é a crença em teorias da conspiração. Quando um consenso científico é estabelecido em determinada área, eles vão argumentar que, na verdade, os cientistas, os professores, os órgãos governamentais e as empresas privadas estão todas unidas ao redor de uma conspiração complexa e secreta para poder esconder a verdade da população. Eles vão dizer coisas do tipo: olha, a Terra é plana e tem uma borda de gelo ao redor dela, e essa borda de gelo ela é guardada pela NASA, pelos exércitos, de todo mundo, que não deixa ninguém atravessar e passar para poder ver. Bom, eu não sei como é que eles conseguem fazer isso. Os Estados Unidos não dão conta nem de proteger a borda que é a fronteira deles com o México. Uma variante das teorias da conspiração é o inversionismo, quando os grupos negacionistas vão tentar atribuir a outros grupos características que, na verdade, são dos negacionistas. Por exemplo, as pessoas que são terraplanistas vão dizer que a ciência moderna é baseada em fé e em dogmas que não exigem nenhum questionamento e que têm que ser aceitados na base de fé. Quando, na verdade, é eles que usam argumentos vindos da Bíblia e argumentos religiosos para dizer que a Terra é plana. Eles vão poder dizer no final algo do tipo: é muito mais fácil fazer com que uma pessoa que pensa que veio da ameba acreditar nessa grande conspiração de que a Terra é um globo. A segunda característica do negacionismo é o uso do falso especialista. O falso especialista é uma pessoa que se comporta como se fosse um expert em determinada área, mas que tem opiniões que são completamente inconsistentes com o conhecimento estabelecido naquela área em questão. Esse falso especialista pode até chegar a ter formação acadêmica na área, mas na verdade não tem nenhuma relevância nela. O uso desse falso especialista geralmente vem acompanhado com a tentativa de destruir a reputação das pessoas que são referências naquela área. Então eles vão dizer coisas do tipo: Carl Sagan e Neil deGrasse Tyson não são fontes confiáveis quando o assunto é ciência. A terceira característica do negacionismo é a seletividade. Evidência suprimida ou cherry picking. Eles vão pegar uma informação enorme, retirar apenas um pedacinho, esquecer completamente todo o resto e usar esse pedacinho como se fosse, de alguma maneira, justificativa para poder ignorar todo o resto. Por exemplo, eles vão pegar o artigo do Andrew Wakefield, na revista britânica The Lancet, onde ele fez uma correlação falsa entre autismo e vacinação. Ficou provado depois que esse artigo era uma fraude e que ele recebeu dinheiro para poder fazer campanhas anti-vacina. Mas até hoje os movimentos anti-vacina usam o artigo dele como se fosse uma evidência contrária à ideia da vacinação. A mesma coisa acontece também com movimentos terraplanistas. Eles vão pegar, por exemplo, um texto do Neil deGrasse Tyson, onde ele fala sobre a experiência de Eratóstenes com 2 poços e depois fala com 3 poços. Mas eles ignoram completamente a parte que o Tyson falou sobre 3 poços e ficam apenas na parte dos 2 poços. Eu tenho um vídeo falando sobre isso, depois você assiste, vou deixar aqui no cartão. A quarta característica do negacionismo é a expectativa impossível sobre o que a ciência pode realizar. Eles vão tentar propor experimentos ou ideias que são muito difíceis de realizar na prática, seja por uma questão de limitação teórica ou uma questão de limitação de equipamentos. Por exemplo, a pessoa negando a realidade do aquecimento global vai dizer que os cientistas não tinham temperaturas em épocas onde, na verdade, nem existia o termômetro para poder fazer o registro. Ou ainda o terraplanista vai falar que ele quer colocar uma bola de boliche, uma bola de ping-pong, soltar essa bola de ping-pong e fazer com que ela fique flutuando, grudadinha na bola de boliche, porque a bola de boliche estaria atraindo pela força gravitacional a bola de ping-pong. Só que ele esquece que essa bola de ping-pong vai ser atraída por uma outra bola muito maior, que é a da Terra, que está abaixo desses 2 objetos. A quinta característica do negacionismo é o uso de falácias. Uma falácia é um erro lógico na sua argumentação que te leva a uma conclusão inválida. Por exemplo, a falácia de definição. Você pega uma palavra que quer dizer algo em determinado contexto e usa essa mesma palavra que quer dizer outra coisa em outro contexto. Por exemplo, a palavra teoria. No contexto do dia a dia, no contexto usual, a palavra teoria é utilizada para descrever algo que ainda não tem comprovação. Enquanto que, no contexto da ciência, a palavra teoria é utilizada para aquilo que melhor explica um determinado fenômeno. Então, as pessoas vão dizer, teoria da evolução é só uma teoria. Na verdade, o que elas querem dizer é como se a
evolução fosse uma hipótese. Hipótese, no contexto da ciência, é uma afirmação onde não tem comprovação ainda. Mas veja, nós não falamos mais em hipótese da evolução, nós falamos em teoria da evolução. Outro tipo de falácia muito comum entre os negacionistas é o moving target, ou mudança de alvo. Eles vão pegar e fazer uma afirmação A, e ao serem questionados sobre essa afirmação A, eles vão fazer uma outra afirmação B que não prova a afirmação A. Por exemplo, o terraplanista vai dizer que gravidade não existe e que é a densidade dos corpos que explica a queda dos objetos. Um objeto que é mais denso do que o ar, cai. O objeto menos denso do que o ar, sobe. Só que aí quando você pergunta por que as estrelas, o Sol, os planetas e todos os outros astros celestes estão acima da Terra, eles não sabem explicar. Eles vão dizer que é algum tipo de campo eletromagnético que está segurando isso tudo. Mas como é que esse campo eletromagnético está segurando isso tudo e não pega o que está aqui embaixo lá para cima? Ou seja, eles vão começar a fazer a afirmação B, C, D, E, sem nunca explicar as afirmações anteriores. Então é isso, essas são as 5 características do negacionismo e eu tenho um exercício para você. Você vai encontrar provavelmente na seção de comentários alguns textos que vão usar essas características que eu indiquei. Quando você vê, coloca lá o que você achou. Não esquece também de deixar o seu curtir, inscrever-se nesse canal e que a força esteja com vocês. Até mais e tchau!